Fala pessoal! Hoje vamos contar um pouco dos brasileiros que foram para o espaço. Até o momento temos 2 brasileiros que conseguiram esse feito. Vamos saber um pouco mais sobre eles então? Astronauta brasileiro. Qual o motivo da ida de Marcos Pontes ao espaço? O astronauta brasileiro Marcos César Pontes, aos 43 anos, esteve a bordo da Estação Espacial Internacional, que se encontrava a 350 km de altitude. Ele deixou o centro de lançamento de Baikonur, no Cazaquistão, às 23h29 da quarta-feira, 29 de março de 2006, pelo horário de Brasília, cerca de 7 horas da manhã de quinta-feira, de acordo com o horário cazaque. Partiu a bordo de uma nave Soyuz TMA-8, em companhia do russo Pavel Vinogradov e do americano Jeffrey Williams, mantida por 16 países, durante 10 dias, nos quais realizou 8 experimentos científicos brasileiros, originários de diversas instituições e escolas, que precisam ocorrer em ambiente de microgravidade. Nuvens de interação proteica. Em geral, os experimentos brasileiros já foram realizados no âmbito dos programas russos, europeus e americanos. No entanto, o 8º experimento, chamado NIP, Nuvens de Interação Proteica, desperta mais curiosidades. O NIP foi criado pelo Centro de Pesquisas Renato Archer, em Campinas, SP, e envolve a observação em uma câmara fechada, de proteínas bioluminescentes, entre elas as responsáveis pela luz que emana do traseiro dos vagalumes. Nem só por isso o NIP é o experimento menos convencional conduzido por Pontes, pois, além de sua natureza científica, o projeto também tece um lado estético e foi desenvolvido em parceria por pesquisadores e artistas. Os russos manifestaram atenção e admiração pelo NIP, segundo relatou o jornalista Salvador Nogueira, enviado especial da Folha de S. Paulo a Baikonur. O custo da viagem para colocar Marcos César Pontes em órbita, o governo, e nós, o povo, brasileiro desembolsamos 10 milhões de dólares, além de abrir espaço para que a Rússia participe da construção de futuros satélites brasileiros. Por isso, independentemente de todo o aspecto pioneiro e aventuresco que a missão do astronauta brasileiro evocou, a questão que se coloca é se ela valeu realmente o quanto pesa. Se saímos ganhando, na relação custo-benefício. Não há dúvida de que o Brasil não pode ficar à margem do desenvolvimento científico e tecnológico que ocorre no mundo. Nem que os investimentos em alta tecnologia são, também, essenciais para garantir o bem-estar das futuras gerações. Os experimentos de microgravidade, por exemplo, têm grande potencial de auxílio à medicina. Mas não é exatamente essa a questão. Valeu a pena? Embora dividida, as opiniões dos especialistas brasileiros em questões aeroespaciais apontam um pequeno saldo positivo a favor de Pontes, embora seja quase uma unanimidade que a viagem do astronauta está longe de ser o prato forte do programa especial brasileiro. Para a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o dinheiro deveria ter sido gasto em pesquisa e desenvolvimento espaciais dentro do país. Sem falar no fato de que os voos tripulados por brasileiros estão longe de se transformar em algo frequente. Já a Agência Espacial Brasileira, a AEB, acha que o valor do investimento reside na visibilidade que ele traz para nosso programa espacial. É o que pensa também José Monserrat Filho, advogado, jornalista e na época vice-presidente da Sociedade Brasileira de Direito Espacial, que considera secundários a viagem propriamente dita e os experimentos. Propaganda e marketing para Monserrat Filho. Portanto, cabe a Marcos César Pontes deixar claro ao mundo e aos brasileiros o que de mais relevante fazemos no espaço hoje: conhecer nossos recursos naturais, graças ao acordo com a China, que já lançou 2 satélites de sensoriamento remoto e lançou mais 3 até 2010. Além disso, Monserrat considera a importância de introduzir a base de Alcântara, MA, no mercado mundial de lançamentos comerciais, conforme o acordo com a Ucrânia e com outros países interessados em lançar foguetes dali, construir outros satélites, um dos quais geoestacionário, indispensável às comunicações do Brasil, construir foguetes que nos abram novas portas para o espaço e para nossa indústria aqui na Terra. Gagarin e Santos Dumont depois de sua breve jornada no espaço. O astronauta Marcos César Pontes foi o grande divulgador de tudo isso.
E não se deve desprezar o papel publicitário dos astronautas. Yuri Gagarin, o pioneiro dos voos espaciais em 1961, desempenhou essa missão para a extinta União Soviética, assim como fez Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua, em 1969, para os Estados Unidos. A propósito, estando a publicidade ligada ao aspecto simbólico da realidade e ao imaginário das pessoas de um modo geral, não se pode deixar de mencionar o nome dado à missão de Pontes, Centenário, que lembra o voo de Alberto Santos Dumont a bordo do 14 bis, em 1906. O astronauta brasileiro, aliás, levou consigo uma réplica do chapéu do inventor. Nada mais justo. Saiba mais sobre o astronauta e suas viagens no site oficial do Marcos Pontes. Até o momento, somente 2 brasileiros já viajaram ao espaço. Em junho de 2022, o jovem Vítor Correia Espanha se tornou o segundo brasileiro a sair da órbita da Terra. Junto com Marcos Pontes. Vítor Correia Espanha aos 28 anos ganhou sorteio para voo suborbital. O engenheiro mineiro fez parte da missão MS-21 da Blue Origin, empresa do bilionário Jeff Bezos. Ele fez voo suborbital de cerca de 10 minutos. Ele participou de um voo da Blue Origin, empresa do bilionário Jeff Bezos, no Texas, nos Estados Unidos. Espanha levou uma bandeira do Brasil e ocupou o assento número 2 da missão, que tinha outras 5 pessoas. Não havia um astronauta profissional a bordo, e a nave não precisa de piloto. O voo foi do tipo suborbital, uma espécie de bate-volta nessa modalidade. O foguete alcança uma altitude máxima e depois cai em queda livre de volta à Terra. Números do bate-volta do espacial. 3,7 mil km por hora foi a velocidade máxima atingida pela nave. 100 km foi o pico de altitude a que o módulo chegou. 0G, ou gravidade zero, foi a sensação experimentada pelos turistas espaciais, que flutuaram durante parte do percurso. 7 minutos foi o tempo entre a decolagem da missão e a aterrissagem do primeiro módulo. 10 minutos foi o tempo entre a decolagem da missão e o pouso da cápsula com os passageiros. O grupo deveria ter decolado antes, porém foi adiada por questões de segurança, após uma vistoria no foguete. A jornada de Espanha ocorreu em uma época marcada pela corrida espacial de bilionários que querem investir cada vez mais no turismo fora da Terra e também na internet via satélite. É o caso da própria Blue Origin, de Bezos, e da SpaceX, de Elon Musk. Espanha é engenheiro de produção e conseguiu seu lugar na nave depois de comprar um token não fungível, NFT, pela Crypto Space Agency, CSA, por R$4.000. A CSA sorteou a viagem entre os compradores, e o mineiro levou. Seria incrível ver mais astronautas brasileiros no espaço. Quem sabe um dia teremos mais representantes do nosso país explorando o universo. O que vocês acham?